Galera, tudo bem? Vamos falar hoje sobre relações ecológicas ou interações ecológicas, que são relações que ocorrem com os seres vivos no meio que se encontram, né? Então nós temos aí vamos classificar relações em vários tipos, como por exemplo relações harmônicas e relações desarmônicas, né? Que é uma relação harmônica, né? É aquela que ocorre onde os seres não têm prejuízo no processo. Relação desarmônica é que ocorre que os seres envolvidos no processo vai ter algum prejuízo. Relação pode ser intraespecífica ou interespecífica, né? Relação intraespecífica, como já diz, é aquela relação em que os seres da mesma espécie estão interagindo entre si. Intraespecífica, da mesma espécie. Relação intraespecífica, relação entre seres e espécies diferentes. Então, dessa forma, nós vamos observar que os seres estão, como eu falei, interagindo entre si, e vamos classificar relações das maneiras possíveis, tá? Então vamos lá, relações harmônica intraespecífica. Relação harmônica sem prejuízo, intraespecífica não esquece, tá certo? Na mesma espécie. Nós temos a sociedade e nós temos a colônia, né? Vamos lá. O que é que nós entendemos como sociedade, tá? A sociedade é aquele processo, aquela relação em que os seres envolvidos não existe entre eles a ligação anatômica, a ligação física, né? Não há necessidade dessa ligação física dos seres que estão ali formando essa relação. E aí podemos citar os cupins, as formigas, as abelhas, né? Inclusive entre eles há o quê? Há uma divisão de trabalho perceptível entre eles, tá certo? Não vamos esquecer isso. Já a colônia, tá? A colônia há a necessidade dessa união, dessa ligação física entre os seres que estão envolvidos nesse processo interacional. E aí nós podemos ter aqui a colônia isomorfa, né? O nome já diz, isomorfa. Iso, vamos lá, igual, morfa, forma. Então, os seres têm formas equivalentes, formas iguais, como por exemplo as bactérias, né? As bactérias, né? Como por exemplo, tá? Os estafilococos, bactérias em forma de cocos, bactérias em forma esférica, tá certo? Que estão agrupadas, agregadas em forma de cacho de uva, né? E também temos relação à colônia heteromorfa, né? Ou seja, formas diferentes, né? Temos aí, por exemplo, a caravela portuguesa, né? Tá certo? Que forma esse ser colonial, esse ser presente. Também temos o que? Relações desarmônicas intraespecíficas. Relação desarmônica intraespecífica, lembrando a você, tá certo, meu aluno, minha aluna, relação desarmônica é o quê? É relação que há prejuízo no processo para alguma parte envolvida, tá? E intraespecífica, lembrando também na mesma espécie. Então nós temos aí a competição intraespecífica, como eu posso conhecer, tá certo? Competição intraespecífica. Vamos observar aqui que são da mesma espécie, numa mesma região, por exemplo, tá? Que podem apresentar o mesmo nicho. E aí, muitas vezes, há a necessidade dos mesmos recursos, como a água, alimentos e assim por diante. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que numa região qualquer ocorra um aumento da necessidade de população, de plantas da mesma espécie. E essas plantas, tá certo? Necessitem de água, de sais minerais. Então, pode haver aí, tá certo, essa oposição e aí haver essa competição para essa busca daquilo que é necessário à sua sobrevivência, tá? Então nós temos aí o canibalismo, tá? O canibalismo, tá certo? Também que é quando um ser da mesma espécie mata e devora outro, parcialmente ou completamente, né? Também buscando aí o papel da sua sobrevivência. É muito comum nesse meio canibalismo sexual, né? Podemos ver aí a viúva negra, o louva-a-Deus, algumas espécies de crustáceos, tá? E assim por diante, né? Canibalismo sexual. Vamos lá, vamos para relações harmônica interespecífica. Relação harmônica interespecífica, tá? Relações onde não há prejuízo e são relações de espécies diferentes. Vamos começar pelo mutualismo, tá? O mutualismo é uma relação, uma associação ecológica em que há uma necessidade da coexistência obrigatória, da sobrevivência dos seres que estão interagindo nessa relação. Como por exemplo, muito conhecido, podemos ver aí os links, né? Associação de algas e fungos, tá? Em que as algas, né, realizando fotossíntese, fornecem o alimento a esse fungo, e esse fungo ele reserva água e fornece água a essas algas, né, vivendo em uma troca mútua para haver aí permitir uma sobrevivência de ambas as espécies. Temos também a micorriza, né, que é a associação de fungos com as raízes de plantas, né, a bacteriorriza, enfim. Então aí nós temos aí vários exemplos de mutualismo, tá, que podemos citar nesse processo.
Um outro exemplo aí de relação harmônica interespecífica, nós temos a protocooperação, né, que algumas pessoas confundem com o mutualismo. Não é, né? A protocooperação nós temos lá, por exemplo, que não há essa coexistência obrigatória, né? Ou seja, um ser vive independente do outro, pode vir trocando mutuamente alguma coisa, mas tem essa se beneficiando, né? Mas também pode ver separadamente, como por exemplo, o pássaro palito com o crocodilo, uma relação de protocooperação. Os pássaros, como um preto, tá? E os bois, né? O pássaro vem pousando no boi para retirar os carrapatos do boi, né? E ao mesmo tempo se beneficiam mutuamente, tá? Então, no caso aí, não há essa coexistência obrigatória, daí não configurar aquilo que a gente chama de mutualismo, tá? Então é uma protocooperação. Então não vamos esquecer esse detalhe, tá certo? Um outro caso de relações harmônicas interespecíficas é o comensalismo, né? É quando uma espécie, ela se alimenta muitas vezes de restos do outro, né? Ela vai se alimentar do que o outro deixa muitas vezes, não podemos colocar assim. Como por exemplo, pode colocar aí a rêmula e o tubarão. A rêmula ela vai nadando ali próximo ao tubarão, o tubarão mata a presa, se alimenta da presa e se farta, tá? E aí, nesse momento, ela vai lá, quando o tubarão já está farto, ela vai lá e come o resto que ele deixou. Isso é um processo de ser comensal, relação de comensalismo, tá? Temos também o inquilinismo, ou também chamamos de epifitismo, tá? Quando um ser, costumo dizer que ele é morar de aluguel, tá? Ele está morando de aluguel, ele está ali na outra espécie, usando, se beneficiando, tá? Para poder buscar aquilo que é necessário para a sua sobrevivência. Vamos supor aqui o exemplo, tá? As orquídeas, né, que são plantas, algumas epífitas, como orquídeas, tá certo? Que vão crescer sobre outras plantas, por exemplo, para buscar energia solar, para realizar uma teoria de fotossíntese. Ok? Temos também a forésia, né? A forésia ocorre com um transporte, tá certo? De seres, né? Transporte de seres para outras espécies, como por exemplo, o Aedes aegypti e o vírus, né? O Aedes aegypti ele é vetor desse vírus, tá? Então o vírus é transportado, né, pelo Aedes aegypti. Então é um caso de forésia, né? Tá certo? Aí colocamos com relações harmônicas interespecíficas. E relações desarmônicas interespecíficas. Vamos lá. Nós temos o predatismo, né? Predatismo, vamos dizer assim, é quando um ser mata outro de outra espécie. É uma relação em que um é positivo, outro tá certo? Nulo, né? Outro é nulo, né? Nesse caso nós temos aí relação predador-presa, né? O homem, o galináceo, né? O homem e a vaca, enfim. Então temos aí o leão e a sua presa. Enfim, temos vários casos de predatismo que pode citar, tá certo? Nessa relação, tá? Um outro caso de relação desarmônica interespecífica, nós temos aí o parasitismo, né? Parasitismo pode dizer o seguinte, né? Ser parasita, né? Viver às custas do outro, tá? É viver na dependência do outro, tá? E esse parasitismo, a gente pode observar que nós temos o ectoparasita e o endoparasita, né? O ectoparasitismo e o endoparasitismo. O que é o ectoparasitismo? É aquele parasita exterior, como o carrapato, né? O piolho, as pulgas, né? Que sugam, tá? Do outro animal, do outro ser vivo, tá? Ali algo para a sua sobrevivência. E o endoparasitismo, tá? Os parasitas internos, né? Temos aí as verminoses, tá certo? Temos aí as viroses, tá? Temos aí as bacterioses, enfim, parasitas internos, tá? Que entram no organismo lá dentro, se manifestam, se reproduzem, tá? E também fazem, retiram, né? A sua sobrevivência. Amensalismo ou antibiose, espécie amensal. É quando a espécie inibe a outra a desenvolver, né? A espécie amensal é inibida, tá certo? Pela outra espécie que vai impedir o crescimento, impedir o seu desenvolvimento. Um exemplo bem comum que pode estar aqui, até visivelmente, é o caso das bactérias, tá? E fungos. E como é que é isso? Vamos lá. Alguns medicamentos são à base de fungos, como a penicilina, né? Tá certo? A penicilina ela vai ter produção, esse antibiótico, tá certo? Ele é produzido por um fungo, é um fungo. E esse fungo vai agir sobre as bactérias, inibindo, tá, a sua multiplicação. Tá? Então, muito usado em relação a isso. Então, é uma relação de amensalismo.
Outra relação também que pode citar como relação desarmônica e interespecífica seria o esclavagismo. É quando uma espécie praticamente ela obriga a outra a trabalhar para ela, né? Como, por exemplo, acho que é muito comum você observar, que acho que aquele filme Vida de Inseto, pode perceber que lá tinha as formigas e os gafanhotos, né? E os gafanhotos obrigavam as formigas a colher, a plantar e colher o alimento para elas. Então, naquele caso, haveria uma relação de esclavagismo, né? Seis espécies diferentes, que a outra trabalha para outra espécie, né? O homem também pode se colocar muitas vezes como esclavagismo, o homem e o burro, né? Que ele obriga, ele faz o burro trabalhar para si. Enfim, então são relações visíveis, né? E a competição interespecífica, competição entre seres de espécies diferentes, competição muito visível no nosso meio, tá? Muito presente no nosso meio, onde nós temos uma competição praticamente diária, né? Entre seres de espécies diferentes, tá? Seres, por exemplo, temos poucos seres de espécies diferentes, têm o mesmo hábito alimentar. Então, nesse processo, a gente vai observar que vai haver ali uma competição, né? Até uma disputa, né? Por esse alimento. E aí vai vencer aquele que realmente está mais preparado para poder ganhar essa batalha, digamos assim, tá? Então, dá para observar, gente, que relações ecológicas é um assunto muito interessante, um assunto que as questões são muito fáceis de você acertar. Basta ver uma leitura, basta ver, tá certo, um processo de observação, um conhecimento, né? Ler basicamente essas questões e aí se aprofundar nesse conteúdo, tá? Então fica aí minha dica aí, tá certo? Para relações e interações ecológicas, que vocês possam observar, ler no livro, tá certo? Estamos juntos para qualquer coisa. Um abraço e até a próxima videoaula.